Quem está aqui no estúdio é a doutora Sabrina Sabino, infectologista, que vai falar então sobre as gripes no verão. Doutora, quando chega essa gripe no verão, né? Aquela gripe forte, o que acontece? Tem gente que ainda não toma vacina contra a gripe? Será que é isso? Uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, primeiramente. Acontece sim que a falta de informação a respeito da vacina da gripe, que ela é disponível sim durante todo o ano, no entanto nós temos campanha de vacinação, né? A forma mais fácil de se prevenir a gripe é vacinando. Então, existem os grupos prioritários que com certeza tem que fazer a vacina antes da população em geral. Mas existem várias outras formas de prevenção. Além da vacina, evitar ambientes com aglomerações, lavagem de mãos, muito importante. Eu acho que isso não é tão falado, mas existem etiquetas de tosse, inclusive. Não colocar a mão quando espirra ou quando tosse, né? Tentar colocar no antebraço e, principalmente, lavar as mãos. É o básico, né? A higiene que a gente tem que ter para prevenir aí tudo, né? Várias viroses. Doutora, sou obrigada a perguntar. Tem muita gente que fala assim: eu não tomo a vacina porque quando eu tomo, daí que eu fico gripado ou gripada, dá aquela gripe forte. Por que isso acontece? Isso é um mito, né? Isso não tem como acontecer porque quando você faz a vacina, ela tem um vírus inativado. Ou seja, você está fazendo a vacina e não está fazendo uma vacina com um vírus vivo que vai provocar a doença. Se isso acontecer, possivelmente é porque você já estava em um processo de infecção viral anterior, que não pelo influenza. Acontece com muita gente, né? Acontece. Já está naquele processo e até porque a vacina demora alguns dias para fazer o efeito. Isso, também a vacina, ela tem a imunogenicidade da vacina, ela demora em torno de 10 a 15 dias para você ter produção de anticorpos para você estar prevenido. Enquanto isso, as outras medidas que a gente conversou aqui. Principalmente aqueles grupos de risco, né? Que são aquelas pessoas mais suscetíveis. Exatamente. Os grupos de risco, então, que nós temos são os idosos, né? Crianças. Outro grupo importante de se falar são as gestantes, né? As gestantes, elas ainda não têm uma imunidade, a imunidade delas, elas fica um pouco diferente, então ela é mais suscetível a infecções. Então é importante a gente falar das gestantes e dos bebês, obviamente, né? Com certeza. Chegando aqui, então, pergunta a participação da comunidade. O Gilberto falou o seguinte: fale um pouco sobre a vitamina C como prevenção. Excelente pergunta, Gilberto. Muito obrigada aí pela sua participação. Gilberto, a vitamina C, ela existe a prevenção, sim, mas não somente a vitamina C. Acho que a gente tem que falar como um todo. Você tem que ter hábitos de vida saudável. Não é por deficiência de vitamina C que você vai ter a contaminação pelo vírus da gripe. Porque o vírus da gripe, ele é transmitido via aerossóis, que nós falamos. Então, quando nós conversamos, quando nós não higienizamos as mãos, isso é assim que faz a transmissão. Mas sim, é uma boa a gente conversar um pouquinho sobre um acompanhamento nutricional, estar com a imunidade bem adequada para evitar a gripe. Tá certo. Doutor, hoje em dia se fala em tantos tipos de viroses, como a gente saber que algo está indo além da gripe? Tem um período ali para passar, né? Sim, a gripe, então, são sintomas, eu acho que é importante a gente falar de alguns sintomas, né, da gripe, que febre, o vírus da gripe, ela obrigatoriamente você tem que ter febre, que dura em torno de 3 a no máximo 5 dias. Passando isso, acho que a gente tem que investigar outras causas. Como a gripe, ela também faz complicações bacterianas, o tratamento é diferente. Então, se começou com uma falta de ar mais importante, com uma dificuldade de respirar, uma febre que não cessa com antitérmico, importante procurar sim um pronto atendimento, uma emergência médica, para você ser avaliado e fazer alguns outros exames. Cuidar com a automedicação também, né? Muito cuidado, automedicação, hoje a gente já começamos um período onde nós estamos vendo a influenza, mas a gente também tem dengue, zika, chikungunya, cuidar com a automedicação, porque tem determinadas doenças virais que não pode ser utilizado algumas medicações comuns utilizadas que o próprio farmacêutico tem disponível na farmácia, né? E aí, até porque os sintomas são parecidos e a gente pode estar mascarando uma situação mais grave, né?
Com certeza. Então, é claro que existem as diferenciações que quem é capacitado para fazer a diferenciação de uma síndrome viral febril exantemática, como dengue, zika, chikungunya e a gripe, a influenza, eu acho que quem é capacitado é um profissional médico, né? Tá certo, então. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Volte mais vezes aqui no nosso Obrigada. DG. Prazer.